Glória a Deus. Vamos lá? Deus é bom? Sim ou não? E tendo Jesus entrado em Jericó, marque Jericó. Tendo Jesus entrado em Jericó. Anote, se você puder, ao lado de Jericó, anote maldição. Anote aí, maldição. Eu quero analisar alguns textos da Bíblia hoje. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Marque aí, ia passando. Marque aí, grife aí, passando. Escreva ao lado, oportunidade. Escreva ao lado, oportunidade. Sigamos. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos. Marque a palavra publicanos também. Marque a palavra publicanos. Vamos seguir. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Hoje me convém. Marque isso. Pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo: que entra para ser hóspede de um homem pecador. Marque a palavra pecador. Aleluia. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Anote ao lado deste versículo, anote generosidade e fidelidade. Anote aí, generosidade e fidelidade. Verso de número 9, verso de número 10. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Oh, glória! Pois esse também é filho de Abraão. Eu pulei acho que esse pedaço. Esse também é filho de Abraão. Aleluia! A primeira palavra que eu pedi para você marcar foi Jericó. E ao lado de Jericó eu pedi para você marcar maldição. Querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jericó era um projeto amaldiçoado. O que eu disse? Jericó era um projeto amaldiçoado. No livro de Josué, no capítulo 6, no verso de número 26, Josué lança uma maldição. Josué lança uma maldição. Coloca para mim Josué 6, 26. Eu preciso de hoje, vocês aí bem rápidos, porque eu estou sem anotações. Está tudo aqui. Amém? Josué 6, 26. Vamos lá? Vocês gostam, né? Ok. 26, por favor. 6, 26. Isto. E naquele tempo Josué os esconjurou, ou amaldiçoou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Jericó então estava debaixo de maldição. Segue o texto. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Jericó era um projeto que? Amaldiçoado. Era um projeto amaldiçoado. Agora coloque por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, verso número 34. Primeiro Reis 16, 34. Vamos lá? E em seus dias, Hiel, o betelita, edificou o quê? Ele pagou para ver. O que ele fez? Pagou para ver. Será que a palavra do homem de Deus tem poder assim? Será que a declaração de um homem de Deus pode perdurar por séculos? Será que uma palavra liberada, ela transcende a vida de quem a liberou? Preste atenção. E ele então pagou para ver. E em Abirão, seu filho primogênito, afundou. O que aconteceu? Quando ele colocou a fundação da cidade, seu filho primogênito morreu.
E em Segube, seu filho menor, pôs as portas. Leia comigo o final, por favor. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Segura um pouco esse texto. Quantos estavam aqui no domingo? Quantos estavam no domingo? Quantos não estavam no domingo? Uau! Bom, vamos lá. O que nós dissemos? Que Deus falou nos 5 primeiros dias da criação. Mas quando Deus criou o homem, a partir daquele momento, Deus disse para o homem: agora você é quem fala. Ok? Quantos lembram disso? Deus falou nos 5 primeiros dias da criação: fale você. Aí depois que Deus criou o homem, ele disse: agora é você quem fala. Lembra disso? Se falar que é elefante, é elefante. Se falar que é jacaré, é jacaré. O que você falar, está falado. Então Deus agora diz assim: eu vou falar, mas vou falar através do homem. E olha o que o texto está dizendo: que Deus falou pelo ministério. Ministério é serviço, ministério é serviço. Deus está dizendo: a partir de agora eu vou usar a tua boca como um serviço para mim. Você pode ceder a sua boca para Deus falar, para Deus profetizar, para Deus criar uma situação. E olha só que Deus falou pelo ministério de Josué, filho de Num. Ou seja, Josué é usado por Deus e de fato a palavra se confirma. Querido, acredita na palavra que Deus libera. Acredita na palavra que Deus põe na boca de alguém. Porque o Senhor faz. Quantos podem dizer amém? Jericó era uma terra amaldiçoada. Mas capítulo 19 do Evangelho de Lucas mostra Jesus passando por ela. Diga comigo: oportunidade. Diga comigo: existem situações que estão debaixo de maldição, mas o Senhor passa por elas. O Senhor agora passa por Jericó. E alguém podia dizer: mas por que Jesus vai passar por uma cidade que é um monumento à desobediência? Porque Jericó só estava de pé por desobediência. A construção de Jericó é um monumento à desobediência. Mas Jesus passa por ela, dando a oportunidade, porque Ele é aquele que transforma maldição em bênção. A Bíblia diz, meus amados, que a terra por causa do pecado foi amaldiçoada. Amém? Você pode vir comigo para Gênesis. A terra por causa do pecado foi amaldiçoada. Gênesis capítulo de número 3. Verso de número 17. Gênesis 3:17. Quem achou? Diz o texto lá: e Adão disse: por quanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Diga comigo: desobediência atrai maldição. Porque o pecado é desobediência. Amém? O pecado é desobediência. E aí ele vai dizer o que, ó? Dizendo: não comerás dela. Agora o que ele diz? Maldita é a terra por causa de ti. É o Adão que é maldito? Não, Deus nunca amaldiçoou o homem, pode ver. Mas quem é maldita? A terra. E que terra? A terra onde ele ia trabalhar. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a maldição traz dor, traz cansaço, traz peso, compromete o resultado. E o que eu quero liberar sobre a tua vida hoje é que Jesus está passando para reorganizar a nossa vida.
e pela sua graça quebrar e desfazer toda maldição. Eu acredito que nesta noite Jesus está dizendo: existiram atos de desobediência que atraíram maldição. Mas a ideia de Deus não é amaldiçoar. A ideia de Deus é sempre abençoar. E embora Jericó fosse uma cidade amaldiçoada, Jesus estava passando por ela, dando a ela a oportunidade de se transformar em um lugar de bênção. Eu não sei em que condições você se casou, em que condições você constituiu sua família, eu não sei em que condições você abriu sua empresa, eu não sei em que condições começou alguma coisa na sua vida, mas eu sei de uma coisa: nesta noite Jesus está passando e Ele está dando uma oportunidade de nós sairmos do jugo da maldição, de nós sairmos da condenação do inferno e entrarmos em um tempo de bênção sobre a nossa vida. Nós somos herdeiros de bênção, nós não somos herdeiros de maldição, nós somos chamados para herdar a bênção de Deus. Deus quer nos abençoar nesta noite. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz que a terra estava debaixo de uma maldição, mas Jesus veio com o seu sangue redimir a terra. Uau! A Bíblia diz que a partir daquele momento a terra ia produzir espinhos. Verso 18: espinhos e cardos também te produzirás, e comerás da erva do campo. Deixa eu te dizer, diga comigo: o sangue de Jesus quebra toda maldição. O espinho é um símbolo da maldição, sim ou não? Do que era a coroa que Jesus usou? O sangue de Jesus quebra toda maldição. O sangue de Jesus rompe com toda maldição. Quantos acreditam nisso? Volte comigo para Lucas 19. Jesus ia passando, aquele que nos dá a oportunidade de vivermos livres do peso da maldição. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos e era rico. Ok? Glória a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A religiosidade busca riqueza para si, mas tem um preconceito com o rico. A religiosidade busca riqueza para si, mas tem um preconceito com o rico. Pense no que eu vou lhe falar agora. O que eu te diria de um pastor que durante o dia atende os pobres, mas reserva as noites para jantar com os ricos? Hã? Alguém arrisca dar uma opinião? Um pastor que publicamente atende os pobres, mas reservadamente janta com os ricos. O que você diria de um pastor assim? Pois bem, esse pastor se chama Jesus de Nazaré. Jesus publicamente atendia os pobres, diariamente atendia os pobres, fazia grandes reuniões com os pobres, mas suas noites estavam sempre na mesa dos ricos.
Ele reservava suas noites para jantar com os ricos e com os poderosos. Pode ver no texto. Pode ler o evangelho. Quem já leu o evangelho pelo menos uma vez, os 4 evangelhos, vai perceber isso. Durante o dia Jesus estava curando enfermos, fazendo campanhas com os pobres, e à noite estava fazendo o quê? Jantando com os ricos e com os poderosos. Mas eu tenho certeza que você só não falou, mas todo mundo, se eu tivesse jogado essa assim meio de outro jeito, esse pastor é um safado, esse pastor está procurando dinheiro, esse pastor é um cara interesseiro. Sim ou não? E aí você ia falar mal de Jesus. Porque Jesus não tinha esse preconceito. Porque Jesus enxergava a alma, a vida. Jesus não estava olhando o exterior, mas Jesus estava olhando o interior. Ele entendia das situações e sabia lidar com ambas as situações. Durante o dia atendia os pobres, os miseráveis, orava com eles. E às noites Jesus estava na mesa dos ricos e dos poderosos. Pode ler o evangelho. Mas a religiosidade cria um preconceito contra a riqueza. Eu vou ficar quieto que eu ia falar um negócio. Mas eu não posso. Escuta. Queridos, Deus hoje quer quebrar um cativeiro na nossa mente. Deus quer liberar a gente para a gente poder receber o que Deus tem para a nossa vida. Todo tipo de maldição impregnada na sua mente, eu quero orar aqui hoje para que ela caia por terra. Quero orar aqui hoje para que o Senhor libere a sua vida, para que você possa entender que Deus tem um tempo de bênção para a sua vida e para a sua família. Nós precisamos alinhar a nossa fé para poder entrar num tempo novo da parte de Deus. Quem eram os publicanos? Era gente que tinha muito problema com a raça religiosa. Sim, religioso é uma raça. Se você voltar comigo põe para mim na tela aí para a gente, fica aberto onde você está, só põe na tela Mateus 9, de 10 a 13. Mateus 9, de 10 a 13. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram o quê? Jesus está jantando com quem? Com os ricos e poderosos. E no meio deles estavam os... E sentaram-se juntamente com... E os seus... Verso número 11. E os fariseus vendo isso, e os fariseus... Agora eu lhe pergunto, meus amados, olhe para mim, por favor. Os fariseus eram a classe religiosa. Se naquele tempo não tinha celular com câmera, com sinal de internet 3G, para mandar um WhatsApp ou postar no Facebook ou no Instagram, que os fariseus estavam no mesmo jantar. Estavam comendo da mesa da riqueza, porém tinham um discurso incoerente. Mas vamos lá. E o que eles diziam? Olha só, estamos na mesa da riqueza, mas falamos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Verso número 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os... 13. Isso. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus estava em uma mesa com os ricos e os poderosos, e os religiosos não aceitavam isso, mas estavam lá no jantar também. E Jesus estava ministrando sobre eles, dizendo assim: eu quero a misericórdia, eu quero abençoá-los, eu quero curá-los, eu quero restaurá-los. Portanto, querido, aquele homem era um publicano. Zaqueu, voltando ao nosso texto, Zaqueu era um publicano. Era um homem condenado pela religião, era um homem condenado pelos fariseus, era um homem que estava num lugar de maldição, mas Jesus estava passando ali para mudar a sorte dele. Eu não sei se você pode entender isso, mas Deus hoje está nos chamando a uma mudança de sorte. Verso de número 4 diz: e correndo adiante subiu uma figueira,
brava para ver porque havia de passar por ali. Queridos, uma atitude na direção de Jesus vai começar a quebrar as cadeias que nos aprisionavam. Que Deus está te chamando hoje é para que você tome uma atitude na direção de Jesus. Porque uma ação na direção de Jesus vai quebrar toda a maldição. Diga glória a Deus. Uma ação em direção a Cristo vai quebrar toda a maldição. O texto segue dizendo: Jesus havia de passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Para mim hoje é interessante dormir na tua casa. Por que era conveniente a Jesus? Eu fico pensando, Jesus precisava do quê? Jesus depende de alguém. Jesus precisa de alguma coisa. Mas ele diz: me convém. O que isso quer dizer? Que havia um propósito naquela visita. O que eu quero ministrar ao seu coração nesta noite é que o Senhor faz debaixo de um propósito, não debaixo de uma necessidade. Nós ficamos esperando que o Senhor venha agir por uma necessidade. O Senhor não vai agir por necessidade, o Senhor vai agir por um propósito. Quando em João capítulo de número 4, a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário ele passar por Samaria, se ele tinha outros caminhos? Se ele podia ir pelo deserto da Pérea, que era um caminho mais curto. Se ele podia ir pelo caminho do mar, da Cesareia de Filipos, que era um caminho mais agradável. Por que ele tinha que passar por Samaria em João capítulo de número 4? Porque ele tinha um propósito, ele queria encontrar com alguém ali, ele queria deixar uma lição naquele lugar. Deixa eu te dizer, Jesus não está andando pela necessidade, mas Jesus está andando pelo propósito. Comece a entender isso na sua vida. Você está pensando que Deus vai se mover por causa da sua necessidade, e Deus não está se movendo pela sua necessidade. Deus está se movendo pelo propósito que Ele tem para com a sua vida. Jesus não necessita de nada, Jesus não precisava passar por ali, mas Ele diz: me convém por causa de um propósito que eu tenho. E qual é esse propósito? Alcançar a vida de Zaqueu, para que eu e você nessa noite tivéssemos uma lição de que quando ele entra num lugar, ele muda a história. E isso vai acontecer com você aqui neste lugar hoje. Diga para alguém perto de você, diga: ele está se movendo por um propósito. Ele tinha outros caminhos, ele tinha outras coisas, mas ele disse: eu vou a Jericó. E alguém podia dizer: mas Jericó é um monumento à desobediência. Aquela cidade começou com desgraça e terminou com desgraça. E aonde você vai? Eu vou naquela cidade que tem desgraça e pior, vou procurar a casa de um desgraçado para dormir lá. Jesus entra na casa, verso de número 6, e apressando-se desceu, recebeu gostoso. Verso 7, todos vendo isso, fizeram o quê? Fizeram o quê? Diga para quem está perto de você: se prepare. Quando algo grande estiver para acontecer na sua vida, algumas línguas vão denunciar que tem coisa grande para acontecer na sua vida. Diga para quem está perto de você, diga: quando o inferno se agita, quando o inferno se agita, pode se preparar. O céu está se abrindo a seu favor. Ei, quantos podem dar um aplauso ao Senhor aqui nesse lugar? Outro dia eu usei a frase, não sei se você tem coragem, mas eu tive. Outro dia eu usei a frase: a agitação do inferno está me animando. Eu sei que eu não sou muito normal.
A agitação do inferno está me animando. Como assim? Eu estou vendo essa agitação, é um bom sinal. Eu estou vendo essa agitação e está me deixando empolgado. Alguma coisa grande está vindo sobre a minha vida. Algo maravilhoso está chegando em minha direção. Já tem peças no céu se movendo a meu favor. Essa agitação do inferno está me animando. Se o inferno está muito quieto, eu falo assim: mas se começa uma agitação, eu falo: opa. E o que começou a acontecer é que em torno de Zaqueu começou uma agitação do inferno. A murmuração começou a cercar a vida dele. Gente começou a falar mal da vida dele. Começaram a levantar os pecados dele. Começaram a levantar os erros dele. Começaram a jogar na cara as falhas dele. Mas estava ali aquele que nos lava do pecado. Aquele que nos perdoa as ofensas. Aquele que não se deixa levar pela sentença do inferno. Aquele que é justo e que justifica. Jesus Cristo, que pelo seu sangue tira o pecado do mundo. Eu amo esse Jesus. Agora veja, começa a murmuração, e eu lhe digo, querido, você tem que dar uma resposta. E ali ele vai alinhar a vida dele. Verso de número 7 diz que eles começaram a murmurar, dizendo: ele entra para ser hóspede de um homem pecador. O espírito da acusação estava em direção a ele. O espírito da acusação estava atacando a vida dele. Eu vim aqui falar com gente que hoje está debaixo de um ataque de acusação. Amados, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Toda a legalidade de Satanás cai por terra quando a gente anda debaixo da obediência. Pelo poder de Deus aqui e agora, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, você vai derrotar esse espírito de acusação. O espírito de acusação tem perturbado muita gente. O espírito de acusação tem limitado muita gente. Tem tirado de você seu tempo de oração. Tem tirado de você seu tempo de busca. Porque você está debaixo de um espírito de acusação. Mas o sangue de Jesus esta noite nos cobre. A água pura da palavra nos lava. O Senhor nos perdoa. E não há sobre nós condenação. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Toda acusação de Satanás está sendo quebrada nesta noite, aqui e agora. Quando o espírito da acusação foi crescendo, foi acelerando, foi se impondo lá dentro da casa dele. Aonde? Meu Deus. Não era na rua que ele estava recebendo a acusação. Não era nas redes sociais que ele estava recebendo a acusação. Era na intimidade da casa dele que ele estava debaixo de acusação. Satanás quer te acusar na intimidade. Satanás quer te apontar na intimidade. Mas eu quero dizer, a intimidade que Satanás viu não se compara com a intimidade que Deus vê. Satanás vê até um ponto, mas Deus vê onde ninguém vê. E Ele olhou o teu coração esta noite, e Ele está vendo o arrependimento, Ele está vendo o quebrantamento, Ele está vendo o pedido de perdão. Querido, Deus está nos lavando. Quem sabe durante o ano de 2015 erros e pecados constituíram uma porta de maldição, mas o Senhor olha o arrependimento, o Senhor olha a oração e o coração quebrantado. E eu te digo, essa maldição não vai prevalecer. Dá um glória a
a Deus aí. Não é possível que você não vai reagir a essa palavra. Não é possível que você não vai pisar esse demônio de acusação na tua intimidade. Levante sua mão e diga: minha casa não será lugar de acusação. Diga: eu abri minha porta para Jesus. Diga: minha casa será lugar de milagres. Tem algum crente para receber essa palavra? Tem algum crente para glorificar a Deus aqui neste lugar? Tem algum crente aí que pode dar um glória a Deus aqui hoje? Tem algum crente que pode receber essa palavra? Eu vejo hoje Satanás pegando a maldição e indo embora da tua casa. Eu vejo hoje o espírito da condenação batendo em retirada. Eu vejo hoje a legalidade sendo quebrada. Diga comigo: uma atitude vai quebrar a maldição. Diga de novo: uma atitude vai quebrar a maldição. Verso número 8. Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, aleluia. Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Qual a acusação? Avareza. Qual a acusação? Ganância. Mas o que ele está respondendo? Com generosidade, com liberalidade. Diga comigo: generosidade é favor. Diga: favor gera favor. Quem libera favor recebe favor, querido. Quem libera favor recebe favor. Aquele homem está dando uma marca de generosidade. A Bíblia diz, meus amados, que aquele homem estava agora praticando a liberalidade. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. A avareza é idolatria. A Bíblia diz que aqueles que querem se tornar ricos neste mundo caem em muitas armadilhas. Mas a Bíblia também diz, meu irmão, sobre o poder da liberalidade na vida da gente. Se aquele homem decidiu se tornar publicano, ele se vendeu a Roma. Um publicano era um judeu vendido a Roma, que negociou por preço sua alma, mas que agora não está mais sobre as garras da avareza, não está mais sobre as garras da ganância, está sendo visitado pela liberalidade, pela generosidade, pela graça de Deus, pelo dom de Deus, pelo favor de Deus. E aquele homem diz: há uma acusação contra mim, mas eu quero rebatê-la agora. Eu já não estou mais na posição que eu estava antes. Eu já não estou mais na condição que eu estava antes. Eu agora tenho uma nova posição. Cristo entrou na minha casa. Eu não sou mais o homem avarento. Eu não sou mais o homem ganancioso. Agora eu sou o semeador. Eu sou o generoso. Eu sou o abençoador. Eu sou alguém que tem um dom para entregar. Ah, se você entendesse. Ah, se você compreendesse o que o Espírito Santo está passando aqui hoje. Tomar é maldição. Dar é bênção. Jesus disse assim: muito mais bem-aventurada coisa é dar do que diga comigo: generosidade. Este homem disse assim: do que eu tenho, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Eu estou entrando em uma nova etapa da minha vida. Até agora andei debaixo do jugo da ganância, do jugo da avareza, do tomar, do querer. Mas agora eu estou entrando sobre o manto do dar. Sobre o manto do dar. Uau! Aí vem a segunda sentença que ele mesmo traz sobre ele, pois ele diz assim: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Diga comigo: generosidade. Diga: ele deu aos pobres metade do que tinha.
Diga comigo, fidelidade. Ele restituiu o que roubou. O espírito da fidelidade, querido, abre as janelas dos céus sobre nós. Malaquias diz: vós me roubais, vós a nação toda. Em que me roubais? E o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Por que me roubais? Por que me roubais? Vós, a nação toda. Mas ele traz o remédio. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Oh, aleluia. Abrirei sobre vós as janelas dos céus e derramarei uma bênção tal, da qual virá a maior abundância, e repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, diz o Senhor dos exércitos. A fidelidade nos coloca na bênção. Quando o espírito do roubo sai, a bênção de Deus entra, o céu se abre, milagre começa a acontecer, a bênção de Deus vai sendo derramada sobre nós. Diga comigo, generosidade e fidelidade. A maldição não resiste a essas coisas. A maldição não resiste a estas coisas. Fidelidade, generosidade, a maldição não resiste a essas coisas. Ou quando aquele homem libera esta palavra, Jesus não tem outra atitude senão decretar sobre ele bênção. Quando aquele homem combate o espírito de acusação, o espírito da maldição que lançavam sobre ele, Jesus agora tem uma palavra na direção dele. Verso de número 9: e disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. A palavra salvação, ela é muito mais do que a gente conhece. A palavra salvação no grego é sotéria, que quer dizer resgatar, restaurar, renovar, curar, restituir. São tantos significados: prosperar, libertar. A palavra sotéria no grego quer falar sobre isso, sobre uma plena restauração, uma quebra de cativeiros e uma restituição de posição. Se você entendesse, o salvo tem o cativeiro quebrado e a sua posição é restituída. Deus está nos levando a uma nova posição. Deus está quebrando o cativeiro hoje aqui. Isto é salvação, querido. Salvação é, sim, claro, o passaporte para o céu. Mas a Bíblia nunca disse que era só isso. A Bíblia diz e afirma que a salvação é a quebra do jugo, a restauração completa e a recondução à posição. São três coisas que você tem que entender. Salvação é o jugo quebrado, a restauração completa e a recondução, reconduzir a posição. O que Deus está dizendo para você hoje? Deus está dizendo assim: pronto, carimbei você para ir para o céu, continue vivendo a vida do jeito que você sempre viveu. Não, Ele carimbou e disse assim: carimbei você para o céu. Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar essas algemas. Carimbei você para o céu. Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar essas algemas.
Está libertando você dos cativeiros, libertando você das escravidões, libertando você dos domínios. Aleluia. Segunda coisa, eu quero restaurar você a sua verdadeira identidade. Quero reconduzir você à sua verdadeira identidade. Quero restaurar, libertar do cativeiros e te restaurar quem você é, sua identidade. Pois este é filho de Abraão. Ser herdeiro das promessas de Abraão. Ser herdeiro das bênçãos de Abraão. Abraão, nosso pai. Somos benditos como crente Abraão, diz a Bíblia. Deus quer restaurar você essa condição de Abraão. Quantos podem dizer amém? E verso de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar. Veio buscar. Quando eu busco alguém de um lugar, eu estou levando ele para o lugar. Buscar é tirar de um lugar. Sim ou não? Buscar é tirar de um lugar. Eu vou lá e busco a pessoa. E ele diz assim, ó, o que eu disse para vocês? Primeiro, quebrar o jugo. Segundo, restaurar a identidade. Terceiro, reconduzir a posição. Quando eu busco alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando ele de um lugar e estou levando ele para outro. Se você entender isso. Jesus está te levando à sua posição original. Jesus quer te conduzir à sua posição original. É por isso que a Bíblia diz, meus amados, lá em Gênesis 1:26, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para governar e para reinar sobre a terra. É por isso que Romanos capítulo 5, a partir do verso 16, 17 em diante, vai dizer que nós somos chamados para reinar em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Abraão, uma nova posição. O que está acontecendo aqui hoje é que um gesto de generosidade, olhe para mim, eu termino com isso. Generosidade e fidelidade reconduziu esse homem à posição que ele devia estar. Naquele dia, ele saiu debaixo de um conceito de maldição para entrar debaixo de uma promessa de bênção. Por que eu digo conceito e promessa? Porque o conceito de maldição está aqui, ó, na nossa mente, embutido pela acusação, embutido pela mentira do diabo, que quer nos afastar do benefício da cruz, quer nos afastar do benefício da cruz. Então Satanás colocou um conceito de maldição sobre a nossa vida, de condenação. Mas quando o Espírito Santo vem, quando Jesus visita a nossa vida, e quando a gente tem o gesto que rompe, querido, como aquele homem teve o gesto da generosidade. Quando fala de generosidade, eu vejo nossas ofertas. Não tem como eu não ver nossas ofertas. Não tem como eu não enxergar nossas ofertas. Pode não parecer legal falar disso agora, mas é o que eu estou dizendo. Quando eu vejo generosidade, eu vejo a liberalidade. Eu vejo um homem dividindo, repartindo, sendo canal, sendo bênção. Quando ele fala de restituição ao roubado, eu vejo fidelidade, eu vejo honestidade. E não tem como eu não pensar nos dízimos e não ver que isso é uma quebra de cativeiro na nossa vida, um realinhamento da nossa fé, saindo desse evangelho medíocre, que estão querendo adaptar a mensagem pelo tempo, pelas pessoas, para se tornar mais brando, mais palatável, mais aceitável. Eu não quero esse evangelho. Eu quero aquele evangelho, meu irmão, que é verdadeiro, que é sal, que é luz, que é vivo, que é vida, que nos chama a um gesto que quebranta, que rompe grilhões. Oh, aleluia. Quantos me entendem aqui neste lugar? Quantos me entendem aqui neste lugar? Eu quero orar por você hoje. Fique de pé, por favor. Deus está neste lugar. Deus está nesta igreja.
Dá glória a Deus onde você está. Dá glória a Deus onde você está. Jesus veio quebrar toda a maldição da tua vida. Quantos podem dizer amém? Jesus veio libertar a gente de toda a escravidão do pecado, da avareza, da ganância. Diga glória a Deus. Jesus veio tirar toda a prisão da nossa vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem começar a glorificar o Deus de toda a terra aqui hoje? Quantos podem dizer: se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre? Quantos podem dizer amém? A libertação que Deus está trazendo aqui agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Dá glória a Deus aí, querido. Eu quero orar por você esta noite. 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 Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero orar por todas as pessoas aqui neste lugar. Quero pedir por esta igreja, Senhor, que se reúne nesta noite, pois eu entendo que há um derramar da tua presença sobre eles agora. E que verdadeiramente, ó Pai, quando o teu sangue desce sobre nós, quando o teu Espírito começa a atuar no meio da igreja, a maldição e o pecado não prevalecem. Senhor, eu estou orando nesta noite, meu Pai, para que pelo poder do teu Espírito Santo, neste instante agora, todo jugo seja quebrado, toda corrente caia pelo chão, a mente, o coração seja liberado para viver na fé. Pai, entra nestas casas como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. Entra nestas casas como o Senhor entrou na casa daquele homem. Passa agora pela Jericó, o lugar, ó Deus, que era símbolo de maldição, para transformar a maldição em bênção. Senhor, para aquele homem do passado, Jericó era uma história de maldição, mas para mim e para os meus irmãos, aleluia, Jericó é uma história de bênção. Jericó é uma história de milagres. Jericó é uma história de sucesso. Jericó é uma história de vitória. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço agora. Senhor, eu estou orando, meu Deus. Milagres de saúde foram realizados em Jericó. Eu estou orando nesta noite, meu Pai, para que aqui, quando levantamos a história de Jericó, os cegos possam ver, os coxos possam andar. Que milagres aconteçam agora. Recebe a tua cura agora. Recebe a cura da enfermidade agora. Recebe a libertação do cativeiro agora, em nome de Jesus. Pai, nós estamos orando. Pai, nós estamos orando agora. Pai, nós estamos pedindo agora. Pai, nós estamos clamando nesta noite. Senhor, libere os filhos de Abraão para entrarem debaixo desta bênção. Para entrarem debaixo desta bênção. Para entrarem debaixo desta bênção. Para a glória de Deus, 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 para a glória de Deus. Levante a sua mão e adore a Ele. Levante a sua mão e adore ao Espírito Santo. Está havendo um movimento de Deus aqui nesta casa. Está havendo um movimento de Deus aqui nesta igreja. Vai dando glória a Deus aí. Vai dando glória a Deus aí, meu querido. Vai dando glória a Deus aí onde você está. Adore a Deus, adore a Deus. Aí atrás, aí no fundo. Vai dando glória a Deus aí. Há poder no nome Declara isso agora. de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no
14:18 diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Verso 20: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque estava liberando uma bênção sobre Abraão. E agora nós estamos lá no futuro vendo, oh aleluia, oh Espírito Santo. É tremendo o que Deus está falando conosco nesta semana. Quando Abraão vai diante do sacerdote Melquisedeque, que é Jesus, Abraão é abençoado. Na sua fidelidade, Abraão é abençoado. Milhares de anos depois, na vida de Zaqueu, quando ele está diante de Jesus, que é Melquisedeque, mostrando sua fidelidade, o que Jesus disse? Hoje veio a bênção, hoje veio a salvação a esta casa, porque assim como Abraão, oh aleluia, assim como Abraão me reconheceu, este filho de Abraão também me reconheceu. Oh Espírito Santo de Deus, oh, os herdeiros de Abraão são abençoados de geração em geração. Diga comigo: os herdeiros de Abraão são abençoados de geração em geração. Olha que coisa forte, querido. Abraão, depois você vai ter Isaac e Jacó, e eles são abençoados por causa de Abraão. Depois dos dias de Jesus vai ter uma mulher curvada, quase um demônio que estava dominando sobre a vida dela há muito tempo. Jesus a cura e alguém diz: por que você a curou? Porque ela é uma filha de Abraão. Alguém olha para Jesus agora entrando e abençoando a casa de Zaqueu, e alguém diz: por que você está abençoando? Porque ele é um filho de Abraão. E sabe o que está acontecendo aqui hoje? Jesus está abrindo a janela do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida por um motivo: eu e você somos filhos de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Quando Abraão estava diante de Melquisedeque, foi abençoado. Quando Zaqueu estava diante de Jesus, Melquisedeque, figura de Jesus, Jesus, o próprio Melquisedeque, foi abençoado. Quando eu e você estamos diante de Jesus, somos nós também abençoados. Diga comigo: maldição é uma questão da posição da sua fé. Pega a tua Bíblia, vai lá em Êxodo agora. E dá 10 minutos, gente, 10 minutos. Vai valer para você, vai valer. Vai valer. Êxodo 12. Vinte e 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito. Verso 30. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande o quê? Clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Essa noite foi uma noite de maldição, sim ou não? Sim ou não? Para muitas famílias, foi ou não foi? Para muitas casas, sim ou não? Amém? Mas olha só, verso de número 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés,
E pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestidos. 36. E o Senhor deu o quê? Na casa dos egípcios havia o quê? O que havia? Mas na casa dos israelitas havia graça. Enquanto para o Egito era noite de maldição, para Israel, noite de bênção. Os primogênitos de Israel pertenciam ao Senhor. Onde Deus é honrado com as primícias, a maldição não entra. Onde Deus é honrado com as primícias, a maldição não entra. Aquela sexta-feira 13 foi dia de azar só para o Egito. Porque para o povo de Deus foi dia de sorte, foi dia de bênção, foi dia de milagre, foi dia de unção. Deixa eu te dizer, tudo depende da posição que você está. Naquele dia, Zaqueu tomou uma posição. Ele se posicionou na bênção de Deus. Diga comigo, nesta noite eu me posiciono na bênção de Deus. Levante as suas mãos. Pai, eu abençoo toda esta igreja, eu abençoo todo este povo, eu abençoo os teus filhos pela fé. E em o nome do Senhor Jesus, eu quero acreditar, meu Deus, que o Senhor está fazendo algo sobrenatural. Fidelidade e generosidade estão abrindo as portas da nossa casa para a bênção de Deus.